quando devo falar e quando devo calar? Quando eu devo falar? Na minha casa, numa discussão, numa decisão. Quando eu devo calar? Quando é que eu tenho que silenciar? Nós vamos aprender bastante hoje. Diz a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 a 7. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Diga, há tempo para tudo. Muito bem. Versículo 2 diz, há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Vamos orar? Deus quer abordar esse tempo de falar e o de calar. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade de crescermos na tua graça, no teu conhecimento. Portanto, nesta hora, nós levamos cativos os nossos pensamentos em obediência a Deus. Nós levamos presas as nossas razões, o nosso humanismo, nosso racionalismo. Convém que a gente diminua, que o Senhor cresça e seja glorificado e exaltado. Portanto, nesta hora, Senhor, nós estamos prontos para ouvir a voz do Espírito que fala à igreja, o Espírito de Deus que aqui está. E nós queremos te ouvir, Senhor. E nós precisamos te ouvir, Senhor. Nós todos precisamos aprender quando devemos falar, quando devemos calar. Ensina-nos, Pai, para que apliquemos o conhecimento à nossa vida diária, para que as nossas famílias sejam bem-aventuradas, para que sejamos reconhecidos de fato como famílias benditas nesta terra. Eu oro em nome de Jesus, para que todos aqui, Senhor, sejam alcançados por esta revelação e que todos sejam, Senhor, instigados, Pai, pelo Teu Espírito, inspirados, impulsionados a sair para praticar imediatamente esta palavra. Eu oro em o nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. E todo o povo de Deus diga amém. Amém. Glória a Deus. Meu diácono Neto, dá um pouquinho mais de retorno para mim, por favor, aqui no altar. Aí, obrigada. Amados do Senhor, eleitos, escolhidos, pedras vivas, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, homens e mulheres abençoados, aqueles que têm a mente de Cristo, templos do Espírito Santo, vitoriosos em todas as coisas, aqueles que são cabeça e não cauda, estão por cima e não por baixo, aqueles que estão assentados em regiões celestiais com Cristo Jesus para reinar em vida. Diga amém. Diga, sou eu. Glória a Deus. Então é com você que Deus quer falar. Na mensagem do culto de domingo próximo passado, nós abordamos o tema das palavras. Nós aprendemos que devemos amar com palavras, que nós devemos falar e expressar verbalmente o nosso amor, especialmente para aquelas pessoas que Deus colocou como família, aquelas pessoas que convivem conosco, que estão à nossa volta, tanto família de sangue como a família espiritual. Deus nos deixou, amados, uma riqueza de palavras. Aqui, olha. Palavras que expressam o amor de Deus, o cuidado de Deus pela sua família. Somos família de Deus.
E o Senhor expressa o seu amor com palavras, muitas palavras. Elas estão aqui compiladas. Nós temos a Bíblia Sagrada. Então, Deus que é Deus, expressa o seu amor através de palavras. E hoje, nós vamos continuar nesse tema de amar, amar com palavras, porém nós vamos dar um passo adiante. Nós vamos aprender também que há situações em que é bom ficar calado. E que há situações em que é conveniente falar. Então vamos começar falando para a gente memorizar e guardar isso. Diga, há situações que é bom falar. E há situações que é bom calar. Ok? Amém? Então nós vamos aprender quais situações é bom falar e quais situações é bom calar. Tá bem? Então, nós devemos ter sensibilidade, nós devemos ter prudência e nós devemos ter principalmente sabedoria com relação ao que nós falamos e quando nós falamos em nossas relações familiares. Então, o que falamos e quando falamos. Nós precisamos aprender o que falar, o que não falar, e mesmo o que falar, quando falar. Então veja que isso aqui é muito profundo, é muito sério. Precisa de sensibilidade, como eu disse, precisa de prudência e precisa de sabedoria. Então, depois dessa breve introdução, eu quero entrar no ponto 1, para a gente aprender que falar honestamente, com sinceridade, e cuidar para não expor ou magoar um familiar, é um ato de amor. Vou repetir, falar honestamente, com sinceridade, e cuidar para não expor ou magoar um familiar, é um ato de amor. Amados, vamos lembrar de uma coisa, amor e verdade andam juntos. Amor e verdade exigem honestidade, inclusive conosco mesmos, né? Nós precisamos de andar em amor e verdade com a gente mesmo. Nós não podemos nos enganar, não é verdade? Então, para que a gente expresse esse amor com honestidade e para que a gente não exponha, não magoe um familiar, porque isso é um ato de amor, se preocupar com isso é um ato de amor, nós vamos aprender alguns aspectos. Primeiro deles, vamos lá. 1. Fale sempre a verdade. Olha o irmão que está aí do seu lado, com respeito, com atenção, com carinho, medindo a forma como você fala, diga, fale sempre a verdade. Abençoada, fale sempre a verdade. Abençoado, fale sempre a verdade. Muito bem. Vamos ver isso na Bíblia. Efésios capítulo 4, versículos 25 e 29. Por isso, deixando a mentira, quando a gente era do mundo, seguia o curso do mundo, fazia a vontade do diabo, que é o pai da mentira, a gente mentia. Ih, como a gente mentia, gente. Inventava cada lorota, cada história, depois tinha uma mentira para cobrir a outra mentira, para arrumar outra mentira, né? E o que acontece agora que nós estamos em Cristo, libertos do mundo, do império das trevas, livres do poder do diabo? Olha o que acontece agora. Por isso, deixando a mentira, não tem mais parte a mentira com a nossa vida. Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Somos de uma família espiritual também. Então, a gente não pode mais mentir. Amém? Diga, tem que deixar a mentira. Versículo 29 diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavra torpe não é só palavrão. Palavra torpe é palavra que não convém. Tá? Então, mentira não convém, não pode sair da nossa boca. E que palavra tem que sair da nossa boca? E sim, unicamente a que for boa para edificação, vai fazer bem para o outro, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, quando você falar, quando eu falar, a gente tem que trazer alguma coisa boa para quem está nos ouvindo. A gente tem que pensar em edificar, em levantar essa pessoa. Nós temos que transmitir o quê? Graça de Deus. Amém? Amém. Muito bem. Então,
Primeiro princípio aí, fale sempre a verdade. Número 2. Por mais difícil que seja, fale a verdade em amor. Porque existem coisas que são muito difíceis de falar. São muito complicadas para falar. Mas por mais difícil que seja, a verdade ganha. Nada pode contra a verdade. Amém? A mentira tem a pata do capeta, então já está fadado ao insucesso, à derrota. Mas a verdade não. A verdade tem o respaldo de Deus. Então, por mais difícil que seja, fale a verdade. A verdade em amor. Seja uma verdade a seu respeito, seja uma verdade a respeito do outro, seja uma situação que você precisa expor a verdade, fale em amor. Olha o que diz a palavra em Efésios capítulo 4, versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor. Eu sigo a verdade em amor. Então eu tenho que falar a verdade sempre. Sempre. Ok? De que jeito? Em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Quando eu falo a verdade, eu estou crescendo, eu estou amadurecendo. Quando eu falo a verdade em amor, eu estou me tornando uma pessoa cada vez mais experimentada na fé. Eu sou uma pessoa espiritual quando eu falo a verdade em amor. Amém? Não pode ser aquela verdade, olha que eu sou muito franca. Aí já não tem amor. Esse jeito de falar, você vai falar uma verdade, mas muitas vezes vai ferir. Não tem o amor. Então, não é para falar desse jeito. É seguir a verdade, falar a verdade em amor. Muito bem. Diz também em Provérbios 27, 5 e 6. Olha só. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Você já sabe disso, não é? É melhor falar a verdade, francamente, do que aquele amor, eu amo, mas não vou falar a verdade. Eu vou deixar para alguém falar. Eu vou omitir. Eu não vou botar a mão nessa ferida. Eu não vou mexer nesse vespeiro. Ah, vai sim. Porque melhor é a repreensão franca. Tem gente que fala, eu não vou chamar atenção. Eu não vou falar que está errado. Eu vou fazer que eu... É melhor a repreensão franca, a repreensão com verdade em amor, do que o amor encoberto. Um amor que não tem atitude quando precisa mostrar a verdade, quando precisa repreender, acertar uma situação em cima da palavra. Estamos entendendo? Amém? Versículo 6 diz assim, leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Às vezes, na hora de falar uma verdade em amor, mesmo falando em amor, às vezes fere. Ninguém gosta de ser corrigido, repreendido. É ruim ser repreendido. É ruim naquele momento, dá um incômodo, um mal-estar. Mas essas feridas são leais. Isso é lealdade, isso é amor. É melhor isso. Os beijos de quem odeia, às vezes a pessoa beija e não fala nada e oculta. É um engano. A pessoa está lá com um monte de amargura no coração, um monte de coisa que queria falar, né? E beija, não tem coragem, porque não sabe falar a verdade em amor. Não quero machucar, não quero ferir. Isso é falsidade. Ninguém quer machucar quem ama. Ninguém quer ferir quem ama. Mas leais são as feridas feitas pelo que ama. Às vezes é necessário, mesmo que doa um pouco, falar a verdade. Amém? Muito bem. 3. Ame a verdade. Persiga a verdade. Não troque a verdade por nada. Ame a verdade. 1 Coríntios 13, 6 diz assim, sobre o amor, né? O capítulo do amor. O amor não se alegra com a injustiça. E mentira é injustiça. Mas regozija-se. O que o amor faz? Se alegra, se regozija com a... Então, ame a verdade. A verdade é saúde, a verdade faz bem, a verdade liberta. O que Jesus disse em João 8, 32? E conhecereis e a verdade vos... Então a gente fica feliz quando vê alguém liberto por conhecer a verdade, por saber a verdade. E Deus fica mais feliz ainda, tá bem? Então ame a verdade. Ponto número 2. Demonstramos amor à nossa família quando usamos cuidadosamente o nosso falar.
Então agora nós vamos pensar o seguinte: quando eu falar, eu preciso ter cuidado com as minhas palavras. Beleza? Cuidar do que eu vou falar. Cuidar da boca. Tem uma oração do salmista que é assim: Senhor, põe guarda a minha boca. Manda um anjo aqui para fechar. Porque ele sabia que às vezes no abrir muito da boca podia falar o que não devia. Demonstrar em vez de amor um sentimento negativo ou pejorativo. Então, a gente tem que demonstrar amor. A palavra de domingo foi ame com palavras. Amém? Mas nós temos que usar cuidadosamente as nossas palavras. Então, todos nós, crentes em Jesus, todos nós que crescemos na graça, no conhecimento, nós temos que amar, demonstrar amor, falar com amor, amar com palavras, usar cuidadosamente o nosso falar. Nós não podemos nos deixar dominar pela raiva, pela agressividade, pela ira. Nós devemos cuidar, amados, para nós não darmos ocasião à amargura, para nós não darmos na nossa boca ocasião às fofocas e nem falar demais. Então, existe um tanto para se falar? Sim. Existe um tanto conveniente. O que passa desse tanto é falar demais, é falar além do que convém. Pelo contrário, amados, em vez de falar demais, e as mulheres têm que tomar muito cuidado com esse ponto aqui, nós temos que ter sempre palavras honestas, palavras cuidadosas, especialmente para com aquelas pessoas que nós amamos, aquelas pessoas também que nos amam, né? E aqui entram, em especial, os cônjuges, os pais, os filhos, os irmãos, enfim, a nossa família, aqueles que convivem mais estreitamente conosco. Então, muito cuidado no falar. Por que eu falei das mulheres? Porque tem uma estatística que o homem fala quantas palavras, bispo? 7.000 palavras por dia. E a mulher? Quanto? 22.000? 20.000. Contra 7 dos homens. Ai, me deu até um negócio agora. Então, amados, presta atenção, não é que nós vamos falar 7 por dia, não vamos conseguir. Já vou dizer, a gente não vai conseguir. Mas, dentro das nossas 20.000, a gente tem que prestar mais atenção e não passar dos limites, porque tem mulher que fala 30.000. Entenderam, né? Que passa até do que é natural para o universo feminino. Então, isso aqui é muito sério, isso aqui é muito importante, tá? Então, se alguém é falso com a própria família no falar, se alguém é injusto, se alguém não fala a verdade, se alguém não ama com palavras, olha, Deus vinga. Diz Provérbios 19, versículo 9. A falsa testemunha não fica impune. E o que profere mentiras, perece. Então, não pode mentir de jeito nenhum. Diga, de jeito nenhum. Aí você me pergunta, bispinha, mas nem a mentirinha comercial? De jeito nenhum. Mas nem aquela para livrar alguém? De jeito nenhum. Mentira, de jeito nenhum. Nunca, em nenhuma circunstância. Porque quem mente, perece. O que é perece? Cai, sofre, vê desgraça, se machuca, se fere, é derrotado. Não pode, está na Bíblia. Não tem como burlar esta verdade, este princípio de Deus. Beleza? Beleza. Então, quando você estiver em sua casa, especialmente lidando com a sua família, pense antes de falar. Por que isso é muito difícil? Porque na casa da gente, a gente não pensa. É a casa da gente. Na casa da gente, a gente está em liberdade. Na casa da gente, a gente usa chinelo, a gente anda descalço. Na casa da gente, a gente anda de pijama. Na casa da gente, a gente senta com a perna no sofá. Não pode, é falta de educação. Na casa da gente, a gente se esparrama. Na casa da gente, é a casa da gente. É o local mais propício para eu me soltar.
Então, o que acontece? Se eu tiver essa mentalidade e me soltar na boca também, tem horas que essa coisa fica feia. Então, nós temos que, especialmente quando nós estamos na nossa casa, na nossa intimidade, onde nós somos o que somos mesmo, sem maquiagem, descabelado, né? Aí, de roupão de banho. Nessa hora, nesse reduto, nesse local, é onde especialmente nós devemos cuidar da nossa língua. A gente não pode, amado, falar sem pensar. Por mais livre que a gente se sinta em casa, tem que medir as palavras. Há muitos anos, nós ouvimos do apóstolo Miguel Ângelo, numa pregação de família, muitos anos. Eu guardei, porque aquilo é tão real. Ele dizia assim, às vezes nós falamos para quem nós amamos coisas tão duras, tão pesadas, tão ásperas, que nós não seríamos capazes de falar para uma outra pessoa. A gente se sente tão íntimo, tão desnudado, que às vezes você fala coisas que são tão horrendas, tão feias, que nós não teríamos coragem de falar para um estranho. Então nós devemos pensar antes de falar, cuidar das nossas palavras. Veja o que diz Provérbios 16, especialmente, amado, não instigue contenda dentro da sua casa. Quando você vê que alguém está ali, não põe mais lenha na fogueira, sabe? Não vai ali, eu sei também, eu também vi, eu também não sei o quê, isso mesmo. Não pode fazer isso. Isso é falta de prudência, isso é falta de sabedoria, isso é falta de sanidade. Então, a palavra de Deus diz em Provérbios 16, 28, depois o 27. O homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Uma boca, às vezes, que não cuida, separa pai e filho. Separa irmãos. Nós sabemos de quantas pessoas foram separadas, foram divididas, se tornaram inimigas, às vezes pela boca de uma mãe, infelizmente. Às vezes um instigar de um contra o outro. Sabe, de instigar um filho contra um pai, um irmão contra outro, e depois são inimigos, mas são irmãos. Olha, o difamador, o que espalha contendas, separa as pessoas. É terrível isso. A Bíblia chama isso de perversão. Diz o versículo 27, o homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. Depravado. Quer dizer, quem incendeia com a boca é depravado. Você sabe que tem gente que incendeia, abriu a boca, tocou fogo. Abriu a boca, queimou. Abriu a boca, feriu o outro. Isso é uma depravação, isso não tem parte com o Senhor. Então lembre-se que há muita sabedoria no guardar a boca. Então cuidado com o muito falar. Vamos ver, Provérbios 21, 23, o que diz. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Feche a boca muitas vezes. Guarda a boca, porque você vai se guardar também de angústias. Provérbios 17, 28. Até o estulto, quando se cala, é tido por... O que é o estulto? O estulto é o tolo, bobinho, o nécio. Até ele, quando fica calado, as pessoas falam, é sábio, ficou quieto. Mas não é. E o que cerra os lábios é tido por sábio. Então, feche a boca. Cuidado, vigie os seus lábios, as palavras que vão sair, isso é sabedoria, tá bem? Isto é uma coisa boa, isto é uma coisa de Deus. Provérbios 10, 19 diz assim, no muito falar não falta transgressão. Quer dizer, quem fala mais tropeça. Lógico. Existe uma estatística das crianças, é feita com crianças que estão sendo alfabetizadas, aprendendo a falar, aprendendo a escrever. E diz que quando a criança aprende a escrever, algumas linhas, né, de pedagogia falam que primeiro tem que aprender a formar palavras, e outras linhas de pedagogia dizem, escreve tudo, escreve de qualquer jeito, vai para começar a fluir, né? Então, o que acontece nessas duas linhas pedagógicas? Aquela que manda pensar antes, escreve menos,
e erra menos. Aquela que manda escrever tudo que vem e vai escrevendo de qualquer jeito, só para você pegar, né, o ritmo, escreve mais, erra mais. Então vai se corrigir um texto de uma criança que escreveu menos e de uma criança que escreve um monte, quem vai ter mais erro? A que escreveu um monte. Até que as duas aprendam, logicamente, linhas gramaticais e uma série de coisas. O que acontece no falar? A mesma coisa. Quem fala menos, erra menos, transgride menos. Quem fala mais, erra mais, transgride mais. Ok? Então, o que modera os lábios é prudente, erra menos, transgride menos. Então, cuidado com a boca. Modere mais as suas palavras. Isso é bíblico. Provérbios, capítulo 13, versículo 3. O que guarda a boca e conserva a sua alma... Desculpa. O que guarda a boca conserva a alma dos males, das dores, das angústias. Mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se... tem gente que não pode ver um telefone. Ai, a minha oportunidade de mandar no WhatsApp, no Zap. Ai, ai, eu vou falar, eu vou postar, eu vou não sei o quê. Olha, o que guarda a boca, porque a boca tecla hoje pelo dedo. O que a pessoa está teclando é o que está na boca, o que ela falaria. Conserva a sua alma. Mas o que muito abre, o que muito bota coisa ali, o que muito manda, escreve, assim mesmo se arruína. Chega uma hora que você fala, quanta baboseira. Quanta coisa inútil. A pessoa não faz nem um filtro. Tem gente que manda sem ler. Outro dia eu recebi lá um monte de coisa. Não tinha, de pessoas da graça, que se dizem da graça. Não tinha nada a ver com a graça. E eu falei, olha, eu sinto muito. Estou aqui com amor, guardando o tempo para ler isso daqui. Não tem graça, isso aqui tem um monte de baboseira que não tem linha com nada que a gente prega. Por favor, antes de postar alguma coisa ou me enviar, leia. Podia ficar sem essa, mas se arruinou, foi repreendida. Por que a pessoa foi repreendida? Porque não guardou, vai soltando, vai mandando, vê uma florzinha lá, manda. Vê o que está escrito embaixo da florzinha, amado. Vê o que está escrito, presta atenção. Você quer ver? Nós somos abençoados ou não? Os da fé são abençoados. Não é isso que está escrito em Gálatas? Como é que eu te mando uma florzinha escrito que Deus te abençoe? Eu não posso fazer um negócio desse. Que Deus te abençoe, você já é abençoado. Então eu tenho que tomar cuidado com a florzinha. Porque eu estou mandando muita coisa que eu não estou refletindo, eu não estou guardando, eu não estou reflexionando naquilo que Deus fala, que eu já conheço. Eu estou me arruinando, estou me expondo, porque a hora que eu mando para você, que Deus te abençoe, você fala que a bispa pirou, retrocedeu. O que ela está falando? Não pirei nem retrocedi, não estou guardando a minha boca, a minha mão, não estou refletindo. Estou mandando um enlatado, porque todo mundo manda, eu tenho que mandar também. Não! A gente tem que ser mais responsável, amado, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós escrevemos. Enviamos. Amém? Nós somos importantes. Quando as pessoas recebem alguma coisa da gente, elas dão importância. Então preste atenção no que você está falando, no que você está enviando. Puxão de orelha, fecha parênteses. Vamos lá. Amados, falar ou se controlar e manter o silêncio, esta é uma grande questão. Saber o momento certo para cada situação é importante para a construção de uma relação equilibrada, saudável, feliz. Há um tempo certo para cada propósito, nós lemos isso em Eclesiastes. No entanto, o momento de falar deve ser um momento de sabedoria. E quando a gente falar, a gente tem que ter bom argumento, a gente tem que ter conteúdo, a gente tem que saber o que a gente está falando. É necessário, inclusive, ter muita sabedoria para evitar guerras, para evitar brigas, para evitar contendas. Veja o que o apóstolo Paulo disse a Tito, em Tito 3, 8 a 11. Fiel é esta palavra e quero que no tocante a estas coisas
faças afirmação, quer dizer que eu vou ter que falar, vou ter que afirmar coisas, confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Então, dependendo do que eu falo, eu estimulo pessoas a fazerem coisas certas, a fazerem coisas boas. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Então, quando eu afirmar alguma coisa, eu tenho responsabilidade com o que eu estou afirmando. Diz o versículo seguinte: evita discussões insensatas. Evita, é para evitar. Entrou em discussão que não vai levar a nada. Para, evita, sai fora. Discussões insensatas, genealogias. Não, porque esse era filho de não sei o quê, porque Moisés casou, quantos filhos Moisés teve? Mas e o sogro? Mas será que ele deixou a mulher lá? E a filha do faraó? Mas passou lá nos 10 mandamentos. Amado, ficar discutindo genealogia de Moisés, eu lhe pergunto, isso serve para quê? Tem coisas que estão claras na Bíblia, amém, tem um propósito de estar lá. O que não está lá, não fique inventando e discutindo e falando, não serve para nada. Contendas, evita debates sobre a lei. Não, porque é a lei, não, porque é a graça, porque eu dizmo da lei, porque eu vou provar para ela, Sai fora, evita isso. Por que eu tenho que evitar? Porque não tem utilidade. E são o quê? Fúteis. Imagina você gastar tempo com quem você ama, com quem te ama, para discutir Bíblia. Bíblia não se discute, Bíblia se crê, se recebe com fé, ponto final. Quem não crê já está condenado, quem crê está justificado. Não tem discussão em cima da Bíblia. Não, nós vamos levantar uma discussão sobre a Bíblia. Eu estou fora. Uma vez vieram-me com a produção do Jô Soares. Nossa, você sabe muita palavra, não sei o quê, você quer ir no Jô? Não vou. Eu posso falar sem ele me interromper? Não, ele vai te interromper. Ele vai discutir Bíblia. Eu estou fora, eu não vou num programa para aparecer e discutir Bíblia. Bíblia não se discute. Não preciso disso, ninguém precisa disso. Amém? Muito bem. E o versículo 10 diz: evita o homem faccioso. O homem faccioso é o homem que joga lenha, que quer dividir, que quer ir para o fight, quer brigar, quer falar, quer contender. Depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, fala com ele: ó, amado, é o seguinte, não vou discutir com você. Não falo sobre esse assunto. Isso está encerrado. Isso não se discute. Isso é tema, ok? Não entro nessa questão. Fala uma, fala duas, depois você evita. Põe fora. Pois sabes que tal pessoa está... Se não aceita a palavra, está pervertida, está com a mente turbada, vive pecando. E por si mesma está... por ela mesma, não é que ninguém vai condenar, ela já está num laço muito grande do inimigo. Então, tem muita gente que quando abre a boca, mostra a sua insensatez. Tem muita gente que quando abre a sua boca, amados, fala o que não deve. E Deus diz que os seus filhos não devem ser insensatos. Veja o que a Bíblia diz em Provérbios 26, 5, olha só. Ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. O que é isso, bispo? Você achou um tolo? Alguém está falando abobrinha? Você fala qualquer abobrinha, que é o que ele entende, e se manda. A pessoa às vezes quer ensinar o tolo uma prudência, uma sabedoria. O tolo não aprende. Tá certo? Nós temos essa experiência. Às vezes você chega ali, você quer dar uma... Por que Jesus disse, não lanceis pérolas aos... Tem gente que só vai comer porcaria. Se alimenta de porcaria. E você vai com pérola. Não lança pérolas aos porcos. Lança pérolas a sábios. A quem valoriza pérolas. Que sabe distinguir o que é pérola de alfarroba. Ao insensato, responde segundo a sua estultícia. A estultícia dele. Para que não seja, sabe, aos seus... Porque se você desce para responder para o tolo, você é tolo. Aí ele fala, que bobo, pensei que ele soubesse, mas ele é raso. Nós não somos rasos. E não podemos responder aos rasos para não nos tornarmos rasos. Estão entendendo? Esse responder não é educado. Tá? Eu estou dizendo aqui de entrar em contenda, de entrar em discussão com um insensato. Não pode. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui para repartir. Muito bem, 26, 5. Agora sim, é certo também, amados, que há momentos em que nós devemos falar.
Nós não podemos calar. Temos que falar, o Espírito nos manda falar. Mas mesmo que Deus nos mande falar, nós precisamos, mais uma vez, medir bem o que nós falamos. Nós precisamos usar a sabedoria bíblica associada ao fruto do Espírito, que é falar com longanimidade, benignidade, bondade, com amor, com domínio próprio. Então, por exemplo, vamos pensar em casa em algumas situações. Quando há um impasse na família, quando há uma divergência de opiniões, quando há decisões a serem tomadas, quando há uma postura a se assumir dentro de casa, ou a se assumir como família, quem vai falar? Quem vai falar precisa saber argumentar espiritualmente. Quem quer que aquilo prevaleça, quem sabe que aquela direção é de Deus, precisa saber argumentar com o que está na palavra. Não pode dizer, é porque é. É porque eu acho. É porque eu sou homem. Eu sou o cabeça e eu que mando. Nada disso. Quem argumenta e quer prevalecer, precisa provar que está na Bíblia. Precisa conhecer a palavra. Precisa dizer, Deus diz assim. E mostrar onde está. Não pode inventar argumentos para convencer alguém da família. Uma esposa, um marido, um pai, um filho, um irmão, não vale. Para Deus não vale. Provérbios 26, 4 diz assim, não respondas ao insensato segundo... Eu já li, né? Não, é outro. Segundo a sua estultícia, para que não te faça semelhante a ele. Então, se está numa discussão, se a gente tem que tomar uma decisão em casa e fica, não, eu concordo, eu não concordo, eu acho, não, mas eu não acho. Mas não adianta, não vai chegar a nada. Onde Deus está nisso? Como é que Deus vai falar qual é a vontade dele, o que é para ser feito? Precisa ir para a Bíblia. Precisa saber o que Deus diz a respeito daquele assunto. Vai para a Bíblia, veja o que Deus diz, ore, leia de novo. Quando houver certeza, paz, argumento bíblico, aquilo é o certo, aquilo é a decisão de Deus. Não fique com achismos, achismos não levam a lugar nenhum. Então, toda a nossa fala exige de nós sabedoria. Se não for para falar sabiamente, é melhor ficar de boca fechada. Amém? Então, se alguém de casa vem com uma decisão, se eu não concordo com aquilo e eu vou argumentar, eu tenho que argumentar com a Bíblia. Se eu não tenho o que falar, eu tenho que calar, eu tenho que ficar de boca fechada, aí eu tenho que aceitar. Veja o que diz Tito 2. Vamos ler alguns versículos. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Veja se aquela decisão, aquela posição, aquela atitude, aquele posicionamento da pessoa, aquela tomada de decisão, se aquilo lá está de acordo com a doutrina de Deus, se aquilo está dentro da vontade de Deus. Versículo 2. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Homens idosos têm que saber falar melhor do que os homens jovens. Já tem que ter muita experiência da vida. Tem que ser o quê? Temperante. Quando abrir a boca em casa, você é mediador, você tempera. Você tem que ser respeitado quando você falar. Agora, se faça respeitar, vivendo na palavra. Tem que ser sensato. Um homem que é o chefe de família, um doido, um tolo, quem é que vai se submeter? Sadio na fé. Tem que ser alguém da fé, alguém que ora, alguém que lê a Bíblia, alguém que confessa a palavra. Sadio no amor, sadio na constância. Você acha que uma mulher vai se submeter a um homem que um dia é lá em cima, um dia está embaixo, um dia está numa igreja, um dia está na outra igreja, um dia crê assim, um dia fala assado, outro dia desfala, fala, nem ninguém. Nem a Bíblia ensina isso. Então é muito importante que a gente aprenda para falar, que existem coisas para acontecer na vida, maturidade, que vão nos permitir abrir a boca e dar a palavra final, ou dar um conselho que seja realmente aceitável e aceito porque ele está na Bíblia, e porque eu tenho experiência na fé com Deus. Amém? Eu disse aqui outro dia, as pessoas, meu Deus, que o meu marido era o cabeça. Em casa, ela deve ser mandona. Não, ele é o cabeça, ele dá a palavra final. Agora, não é difícil me submeter a um homem que é o quê?
temperante, respeitável, sensato, sadio na fé, no amor, na constância. Meu marido não é um doido, que um dia está lá em cima, um dia está lá embaixo. É fácil. Ele tem experiência, acerta, ora a Deus, coloca as coisas nas mãos de Deus, vamos para a palavra. Amém? Agora, eu também sou idosa, já, quase idosa, no meu proceder, temperante, respeitável. Então, quando eu dou uma opinião, ele também ouve. Amados, nós temos que aprender essas coisas na Bíblia. Não é assim, é isso e pronto. Não, é isso por quê? Vamos ler, vamos orar, vamos colocar, porque também a Bíblia diz assim. É mesmo. Então, olha, nessa circunstância, o que Deus diz? Diz, isto é saudável. Os irmãos estão entendendo? Esse assunto não é fácil. Vamos continuar. Quanto às mulheres idosas, sou eu. Semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, Deus nos livre. Sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. A gente tem que passar lições. O que adianta falar uma coisa e fazer outra? Não é? A serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja... Então, assim, aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, pode engrandecer a obra de Deus, a palavra de Deus, ou pode difamar. Olha que mulher doida, que biruta, ela fala uma coisa e faz outra. Ela é a queda do seu marido, ela é que leva a casa para o barranco, porque a mulher virtuosa edifica, a mulher sábia, a mulher tola, com as próprias mãos derruba. Então, amados, nós temos que, para falar, antes de falar, a gente tem que ser tudo isso. Quando eu falo, a minha palavra tem peso para o meu marido, para os meus filhos, para as minhas noras. Tem peso. Por que tem peso? Porque eu construí isto daqui. Isto pode ser visto na minha vida. Isto tem que ser visto na sua vida, para que a sua palavra tenha argumento bíblico e você seja considerada alguém para se ouvir. Amém. Muito bem. Versículo 6, quanto aos moços, olha como Deus tem palavra para todo mundo, né? De igual modo, exorta-os, para que em todas as coisas tenha critério. Não seja maluquinho, moço, moça. Não seja doidinho. A moda é essa, eu vou para cá. A moda é aquela, eu vou para lá. Criteriosos. Seja bíblico, tenha critério. O que serve, julga todas as coisas, retém aquilo que é bom. Tenha critério na sua vida. Tá? Quando você falar, moço, moça, que tem critério, as pessoas vão te dar atenção. Os mais velhos vão te dar atenção, vão te dar importância. A sua palavra vai ter peso. Tá? Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência. Olha que coisa linda. Linguagem sadia e irrepreensível. Linguagem sadia. Uma boca irrepreensível. Moço, não fique aqui dentro louvando a Deus e lá você fala meia dúzia de gírias com palavrões misturados. Não é uma linguagem sadia e irrepreensível. Para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso... Veja, nós fechamos todas as brechas quando a gente fala aquilo que a gente é, aquilo que a gente vive, quando a gente tem o respaldo da palavra de Deus. E o versículo 9 diz assim, quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhes motivo de satisfação, não sejam o quê? Respondam, hoje é assim, não, tem a diferença entre chefe e líder. E fica essa baboseira de chefe e líder. Amado, é superior? Não seja respondão, se submete e ponto. Porque, não, é chefe, o cara é chefe, ele só sabe mandar. Se você está debaixo do comando dele, obedeça. Se não, saia desse comando e vá procurar outro emprego. Pega o currículo, se você é bom, vá para outro lugar. Mas não fica ali falando, não, esse não é líder, esse é chefe, mas é ele que paga o teu dinheiro. Então honre a pessoa que Deus está usando para pagar o seu salário. As pessoas são muito bocudas, muito irreverentes, muito sem educação. E depois, para poderem justificar a sua irresponsabilidade, a sua grosseria, as suas respostas ásperas, diz, não, esse é chefe. É hoje que tem esse negócio de chefe. No meu tempo nem se falava em líder, só se falava em chefe. Ele é o chefe, ele é o patrão, ele é o professor, ele é o diretor, ele é o guarda. Você obedecia e pronto. É isso que está na palavra, tá? Então, se você não se submete a alguém, porque você não concorda, saia debaixo dessa autoridade, vá procurar uma autoridade que você se submeta e obedeça. Mas não seja bocudo, não seja um difamador, não seja um respondão, um rebelde. Rebelde é característica de Satanás. Ok?
Ui, bispa, mas que culto esse? A gente está aprendendo a ser feliz, amados. Se as coisas continuarem do jeito que elas estão, por isso que o mundo está degringolado, todo mundo infeliz, as famílias malditas, tudo separado, gente que não se fala, gente que se ataca, gente que chia um com o outro, vem às vezes para a igreja, mas está falando mal do que ficou em casa, o que ficou em casa está falando mal do que veio para a igreja orar por ele. Não pode! Não pode! Nós temos que ser reconhecidos como família bendita do Senhor. E aí não há bênção nenhuma, isso aí é uma maldição. Ui, ai. Acabei, Tito, né? Então, há pessoas que falam, e quando falam também mostram uma coisa chamada desequilíbrio. Você já ouviu uma pessoa que você começa a falar, você essa pessoa é desequilibrada. Às vezes você não fala, mas que você pensa, você pensa. Pessoas que só no falar mostram que são desequilibradas. Porque mostram incoerência. Pessoas que quando falam não passam confiança, não passam segurança. Imagina isso dentro de casa. Um pai e uma mãe que quando fala, mostra incoerência. Um pai que quando fala, parece um doido, um desequilibrado, muda de opinião toda hora. Um dia fala uma coisa, depois ele fala que não falou aquilo. Os filhos estão ali, olhando. Você sabe que exemplos falam mais do que palavras. E a pessoa está vendo, mas como? Meu pai falou isso ontem, agora ele não é mais aquilo. É desequilíbrio. Desequilíbrio não traz segurança para a família. Desequilíbrio não traz confiança para uma família. Colossenses 4:6 diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Então tem que ter equilíbrio, tem que ter tempero, tem que ter uma coisa, tem que ter uma coisa gostosa. Para saberdes como deveis responder a cada... Então, assim, pensa no marido. Ele tem que saber como é que ele responde para a esposa, como é que ele responde para uma filha, como é que ele responde para um filho, como ele responde para uma criança, como é que ele responde para um adolescente, como é que ele responde para um adulto. A esposa, como é que ela responde para o marido. A palavra tem que ser sempre agradável para qualquer pessoa. Temperada com sal, quer dizer, aquela gostosa de receber. Para você saber como você responde a cada um. Então, assim, tempere as suas palavras, isso é muito importante. Ponto número 3, eu vou terminar com ele. Há situações em que ficar calado é demonstração de sabedoria. Então, agora, para fechar a mensagem, eu queria lhe passar aqui, quando é para ficar calado. E temos que aprender. A gente tem muito maior tendência de falar do que de calar. É muito raro quem cala. Então... você tem que analisar a situação. É para eu falar ou é para eu calar? Às vezes é muito mais prudente e sábio calar. Então vamos ver situações. Número 1. É sábio ficar calado num momento de ira. Tem alguém irado? Ou você mesmo? Não fale nada. Fecha a boca. Mas eu tenho vontade. Vai para o banheiro, põe uma mordaça, abre o chuveiro, faz qualquer negócio. Mas é hora de ficar o quê? Calado. Mas as opções são minhas, tá? Você não precisa fazer, não. Você vai achar a sua melhor opção. A mordaça e o banho gelado fica por minha conta. Mas é sábio ficar calado no momento de ira. Diz a palavra em Provérbios 14:17. O que presto se ira, faz loucuras. O que rápido fica irado, principalmente se ele fala. E o homem de maus desígnios é odiado. Então, quando você põe esses maus desígnios para fora, você gera ódio, muitas vezes. Você faz loucura. Quando você vai falar irado, normalmente você vai fazer besteira. Você vai falar o que não deve falar. Tá? Então, na hora da ira, é para ficar calado. Número 2. É sábio ficar calado quando não se tem conhecimento de todos os fatos. Esse é um fato, é um caso grave. Contar uma coisa, você já começa a falar, já começa a julgar, já começa a criticar. Você não sabe todos os fatos. Mesmo sabendo todos os fatos, tem que tomar cuidado. Aí já toma partido. Sempre quem te conta, você vai ficar do lado de quem te contou. Presta atenção, amado. Se eu chego e conto
para a Simone, diaconisa Simone, vem aqui, eu preciso te contar o que a presbítera Mônica me fez e tal, e tal. Eu estou falando para ela, ela já comprou a minha dor, Você está entendendo? Mas ela não conhece os fatos. Ela tem que calar, ela tem que orar, ela tem que ficar na dela. Nesse momento é hora de calar. Eu não posso falar, ai, coitado, como que ela fez um negócio desse? Já falei o que não devia, já espraiei loucura. Não é para fazer isso, é para calar. Eu não falo nada? Não, você diz, vou orar por você. Pronto. Acabou. Isso é sabedoria e prudência, tá? Olha o que diz a palavra. Onde eu estou? Provérbios 18, 13. Diz assim, responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Então você não ouviu todas as partes, você não sabe de nada, já está respondendo, é estultícia. E é uma vergonha um cristão falar antes de saber as coisas como elas são de fato. E isso vive acontecendo com gente cristã. Parece bobo. Passa vergonha depois porque tomou dores que não deveria ter tomado, tá? Número 3. É sábio ficar calado quando falar possa ser ofensivo para o fraco. Talvez fosse verdade aquilo, mas se vai ser ofensa, se a pessoa vai fazer uma... você, cala, não pode falar. Diz a palavra em 1 Coríntios 8, 11 e 12. E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Às vezes você sabe muita coisa, poderia até falar, mas o irmão fraco perece. Então é melhor ficar calado. Se ele vai tropeçar com o que você vai falar, se ele vai ficar caído, então assim, não vale a pena. O Senhor morreu por ele também, então deixa Deus falar e tratar dele, tá? Versículo 12. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Então, quando você fala uma verdade para alguém que não está preparado para ouvir, você está golpeando essa pessoa. Então, não fale, feche a boca. Aqui fala 2 vezes, irmão fraco, consciência fraca. Tá? Então, você tem que observar, quem não é maduro, quem não é fortalecido espiritualmente, é fraco. Então, com essa pessoa, você tem que tomar mais cuidado e fechar a sua boca. Número 4, é sábio ficar calado quando não se reflete antes. Não vai falando sem pensar. Seja lá o que for que você ouvir, pense. Aí você tem que ficar calado. Diz a palavra em 1 de Pedro 2, 21 a 23. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. O que Jesus fez? Aprenda com ele. Versículo seguinte. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, não se achou nenhum pecado, nenhuma transgressão na boca de Jesus. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, ele calava. Muitas vezes dizia, você não é rei? Jesus ficava calado. Não vai dizer nada em teu favor? Não vai dizer nada em teu juízo? Jesus ficava quieto. Por quê? Ele sabia que naquele nível não era para responder, era para ficar calado. Quando maltratado, não fazia ameaças. E ameaças vêm com boca. A pessoa diz, se você não me obedecer, eu vou me embora, eu faço minha mala, eu faço sei o quê. É para seguir os passos de Jesus. Não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Amém? Eu tenho que parar aí, porque o tempo acabou. Nós vamos continuar no domingo. Eu quero que você aprenda a ser sábio. Que você domine a sua boca. Que você aprenda como falar, quando falar, e também aprenda com Jesus que há momentos em que é melhor calar. Você não vai falar nada? Não. Você tem sangue de barata? Talvez. Olha, amados, tem hora que é melhor calar. Tem uma frase, eu não sei se é do Paul Washer, eu não sei de quem, desses pensadores modernos, que diz assim, né, que com o passar do tempo, é melhor ter paz do que razão. Vocês já ouviram isso? Eu já cheguei nesse nível. É melhor ter paz do que razão. Porque às vezes você quer mostrar que você tem razão, você não dorme, você não come, você fica doido, você quer falar, e não tem oportunidade, e quando eu encontrar, e eu vou mostrar as provas, e
e você perde a paz, você não faz mais nada, você vive... Jesus, apesar de toda a luta dele, Jesus não perdeu a paz. O fruto do Espírito, paciência, bondade, domínio próprio se manifestava o tempo todo. Que a gente aprenda com Jesus. E que isso seja uma prática dentro da casa da gente. Prometo que domingo eu continuo e a gente vai para um outro assunto. Tá bem? Vamos ficar de pé nesse momento, em nome de Jesus. Deu para aprender um pouquinho hoje? Um pouquinho mais? Dá para a gente sair pensando antes de falar? Olha, não é para acabar o culto ter um grupo de mudos aqui. Aqui somos sábios, somos prudentes, somos sensatos. Então a gente já tem, com certeza, muita certeza do que falar, do que nós podemos e quando falar. Agora a gente precisa aprender quando não falar, com quem não responder, a quem não responder. Tá bem? Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nós vamos para as nossas casas agora, Jesus. Nós te agradecemos, como começamos com ações de graças, nós te agradecemos, Pai, pela palavra que recebemos, pelos ensinamentos profundos sobre como amar Jesus com palavras, como amar Jesus cuidando da nossa boca, como tratar as pessoas que nos amam, como nós devemos responder ou não responder, quando é hora de falar, quando é hora de calar, Jesus. Eu sei que o Senhor está tratando das nossas famílias, Senhor. Eu sei, Jesus, que o Senhor quer que cessem as guerras familiares, Jesus, os bate-bocas, as contendas, Jesus, as brigas familiares, as discussões insensatas, Jesus. E isto só vem com conhecimento da verdade. Só a verdade liberta as famílias, Jesus. Só a verdade liberta, Senhor, as mentes, os corações, as bocas insanas. Eu te peço, Jesus, que esta verdade já tenha libertado quem ouviu esta palavra, Senhor, e que nós saiamos daqui, Senhor, para viver estas verdades em casa, praticando, Jesus, insistindo, mesmo que seja difícil, mesmo que hábitos, Senhor, insistam a ser mantidos, nós vamos lutar, nós vamos batalhar por fé, Jesus, porque nós estamos nos tornando pessoas muito melhores, Jesus, muito mais sábias, Senhor, muito mais, Jesus, vitoriosas, vencedoras no dia a dia também. Leva-nos agora na tua paz, na tua segurança, Jesus, que nós possamos ir alegres, porque o Senhor falou aos nossos corações, gratos, porque o Senhor se manifestou nesta noite, e nos traz de volta, Jesus, sábado de manhã, porque teremos aqui um grande clamor pelas famílias, Pai, e os céus, Senhor, estarão abertos, Jesus, eu creio, eu recebo, para contemplar as nossas famílias. Eu oro em nome de Jesus, e que a bênção do Senhor venha agora, através dos lábios do Bispo Rai, encerrando este culto a Deus. Aleluia. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta noite, ó Pai, por este dia. Ó Deus, obrigado por podermos estar terminando na tua casa, alimentando o nosso espírito, Jesus. Saímos daqui, Jesus, alimentados verdadeiramente com conteúdo bom, com essa preciosidade da tua palavra. Por isso nós nos despedimos, ó Pai, declarando que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de todos nós. E aqueles que recebem essa palavra em seu coração, digam amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém.